candidato a ser entrevistado agora é Silvio Raffaelli. Ele que terá 20 minutos para bater um papo comigo ao longo desse tempo. Então nós vamos conversar, conhecer um pouquinho o candidato, saber as suas propostas. Estou aqui abrindo o plano de governo que ele apresentou juntamente com o seu vice ao pleito eleitoral de Tapes. Silvio Raffaelli, tempo, bom dia, meu amigo, como é que vai? Bom dia, Fábio, bom dia, Diego, aos Vicentes aqui presentes, né? É sempre muito bom voltar à acústica aqui para a gente conversar com o nosso povo. Silvio Raffaelli, em primeiro momento eu queria que tu te apresentasse aos nossos ouvintes. Nós estamos numa região da Costa Doce, onde todos os municípios aqui são importantes para nós. Conta um pouquinho do Silvio, conta um pouquinho do teu vice, para que a gente possa depois iniciar as entrevistas. Aliás, é uma vice, viu? A vice. É uma vice, exatamente. É a única mulher candidata a vice e tomara Deus seja a primeira vice do município, né? Porque na história de 164 anos nunca uma mulher chegou a nem sequer candidata. Não, candidata teve, mas nunca nenhuma alcançou. E agora nós estamos com a Débora, uma professora de 25 anos de carreira, 17 anos de diretora de uma escola, assim, que transformou uma localidade, uma região, e foi 4 anos minha secretária de Educação e hoje é a minha candidata a vice. Que bom. Silvio, só para o pessoal entender, o Silvio é candidato a prefeito de Tapes pelo PDT. E chapa pura lá, Silvio? Não, nós estamos lá com a Federação Brasil, nós estamos mais o Avante e mais o PSD. Sim. Então a gente buscou esses apoios porque a gente entende que a pluralidade de ideias é muito importante, Fábio. Sim. Nós que estamos no município, né, acho que contando aqui a característica que eu tenho, a gente tem que ouvir as pessoas, ouvir o que as pessoas têm de anseios e trabalhar isso. E a gente, às vezes tu, dentro de um processo, tu é direita, às vezes tu num processo tu é centro, às vezes tu é esquerda, né? Porque as decisões dentro de um município pequeno, né, que tem apenas aí 23% de receita própria, não chega a 24%, e a gente tem que buscar isso externamente, então a gente tem que ter uma relação muito boa com o governo estadual e o governo federal, e eu sempre abri portas, nunca fechei portas, e é isso que eu sempre fiz. O importante de uma eleição é justamente congregar. Como é que é como é que tu vê a questão da região da Costa Doce quanto às associações das prefeituras e também ao consórcio que existe aqui na região? Fábio, eu sou um apaixonado pelo crescimento regional. A gente não consegue, eu acho que a gente não consegue crescer sozinho, um município isolado. Tanto que em 8 anos de prefeito eu fui 3 vezes presidente do consórcio intermunicipal e 2 vezes presidente da associação. Então eu tive 5 anos envolvido diretamente na presidência ou vice, enfim, sempre muito próximo, né? Então eu acho que o crescimento tem que ser regional. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer os eventos meio que interligados, de datas diferentes, para a gente atrair esse povo e fazer isso funcionar, né? Porque eu acho que quando tem uma expofeira aqui de Camaquã, nós acabamos vindo para cá, a região vem para cá. Quando tem uma festa do arroz em Tapes, o pessoal acaba indo para lá. Daqui a pouco tem a festa do colono em Dom Feliciano, Chuvisca, enfim. Eu acho que nós temos um universo de eventos que a gente pode trabalhar em conjunto para fazer o crescimento da região e fazer com que aquele turista que vai sempre para Gramado e Canela venha para cá. Bom, falando de turismo, eu acho que é um tema importante de nós tratarmos, né? Tapes está na beira da Lagoa dos Patos, uma água doce maravilhosa. E eu queria que tu me falasse um pouquinho, região Costa Doce e Tapes especificamente no que diz respeito ao ponto turismo. Sabe que muito tempo atrás existiu um projeto, acho que do Sebrae, Lagoas e Cerros, né? E lá em Tapes, particularmente, aconteceu uma disputa, não era uma disputa, mas havia um momento que os ambientalistas queriam criar uma grande reserva dos butiazais. Sabe que Tapes é a maior reserva natural do butiazal, que eu digo natural porque os produtores cuidaram dessa reserva. E no momento que criar essa reserva, o pessoal proprietário entrou em contato conosco, aí teve várias audiências públicas, e numa delas eu estava sentado ao lado do promotor Alexandre Saltes, que hoje é o procurador-geral do Ministério Público, né? Então, era uma audiência assim cheia, câmara cheia, e aí nesse momento ali, daquela discussão, nós entendemos que os produtores, os proprietários de terra já cuidavam do butiá, por isso que existiu ainda, né?
E aí a gente fez eu passei um vídeo onde contava ali a história do Butiazal, por que que uma dona Nair Heller era pequena, e ela contava, isso está no YouTube, essa história, e ela contava que ela e o pai dela caminhavam no meio desses butiazais, e esses butiazais, daqui a pouco, ouviram um barulhão e era uma nuvem de gafanhotos, resumindo a história. Terminou com tudo e não mexeu nas palhas do butiazal. E o pai dela disse que aquilo ali era uma planta santa. Naquele tempo eles extraíam as fibras do butiá para fazer sofá, estofamento de carro, enfim, e ali existiam as pessoas que trabalhavam em parceria com eles. E eles estavam visitando, ela tinha 6 anos de idade. Infelizmente nós perdemos a dona Nair Heller, mas os filhos continuam com o mesmo intuito, a Carmen Heller continua isso, inclusive usando muito bem isso. E surgiu aí dessa conversa toda, nós empurramos um pouco esse negócio para uma discussão e surgiu a Rota Internacional dos Butiás, que aí nós fizemos parte com Argentina e Uruguai. E isso se tornou um atrativo. Não temos só a lagoa agora, nós temos os butiazais e estamos usando muito bem. Tem gente de TAPS já investindo, né? Nós temos um investidor lá que já fez uma pousada, já fez um belo de um restaurante. Se tu não conheceu ainda, vá, porque é um ambiente assim lindíssimo. E está atraindo muita gente. Pois é, isso que eu quero olhar. TAPS, olha a Lagoa dos Patos como fonte de turismo, ou olha assim como se aquilo fosse um mar d'água sem nenhuma atração? Como é que tu vê a região, a cidade e as prefeituras? E a prefeitura, isso, como é que a prefeitura olha a Lagoa dos Patos? Na verdade, Fábio, o entendimento do desenvolvimento do turismo é um investidor. Né? O investidor tem que enxergar ali uma oportunidade dele ganhar dinheiro. Na verdade, não faz nada de graça, né? Sim. E eu fui para Guaíba, graças a Deus, aí Deus nos coloca em algumas posições, às vezes, que a gente tem que agradecer. Eu fui para Guaíba trabalhar com o prefeito Maranato. Sim. E eu fiquei de secretário adjunto do planejamento, onde fui conhecendo muitos empresários. E o Maranato sempre abriu, né, sempre dizia assim, olha, ele é de TAPS, é um lugar belíssimo, mas não tem um investidor. Guaíba, por exemplo, tem 27 empreendimentos imobiliários se instalando, 10 em espera. Então, vai ter uma modificação no cenário de Guaíba muito grande. Nós trabalhamos muito forte no plano de revitalização da orla de Guaíba, semelhante ao de Porto Alegre. Então vai ter um Guaíba antes e um depois desse processo. E aí ele nunca escondeu isso, e a gente conversava com os investidores. Então tem algumas previsões e alguns contatos que já fizeram menção de vir a TAPS para olhar aquele cenário, não conhece, outros foram a TAPS de barco muito antigamente. Então a gente tem uma possibilidade bem grande de investimento. A hora que tiver um investidor em TAPS, começa a mudar de figura. Porque o cara enxerga ali um negócio, entendeu? E são os investidores que, na verdade, fazem a parte. O que tem que fazer numa cidade? Tu tem que planejar ela. Nós somos uma cidade plana, nós somos a cidade mais plana do Brasil, chegou a arriscar. E eu quero fazer acessibilidade. Nós estamos, se olhar o nosso plano de governo, vai ter. E aí eu não tenho vergonha de dizer que a acessibilidade que tem em TAPS não foi imposta pelo Ministério Público. Mas nós temos que olhar ali como visão, entendeu? Porque nós somos uma cidade plana, nós temos que ter ciclovia e acessibilidade para as pessoas que mais precisam. E eu de cara, eleito, vou começar a fazer esse processo já andar no primeiro momento. Como é que a gente gera... Porque TAPS teve um momento antes da BR-116, onde teve aquela ligação da RS, e depois. Como é que gera emprego em TAPS? Como é que pode se fazer para gerar emprego? Como o prefeito eleito, caso for eleito, como você pode ser um indutor para a geração de emprego em TAPS, hein? Fábio, vai do mais simples até o mais complicadinho, vamos dizer assim. Nós temos que ter um distrito industrial perto da BR. Hoje, Guaíba crescendo, Barra ali já tem umas indústrias se instalando, Eldorado, infelizmente, com o fenômeno da enchente, perdeu muitas empresas que estavam ali, muitas migraram, mas desse porto de Rio Grande que a gente tem, é um volume muito grande de empresas querendo se instalar na beira da BR. E nós temos ali, juntamente com o Sentinela, nós temos que criar um grande distrito de um lado e de outro, exatamente para atrair essas empresas. Esse é um ponto. Esse é um ponto um pouquinho mais complicado, mas que não é difícil de fazer, visto que o governo federal também incentiva para a instalação de distrito industrial. E o mais simples, nós estamos lá fazendo pavimentação de ruas, como aqui em Camaquã. Né? Não é usina de asfalto. Eu falo em fábrica de bloquetos. Sim. Então, conversei até com o próprio prefeito Ivo aqui, para tirar o exemplo daqui que aconteceu. Ele locou uma máquina e fazia os bloquetos dele. E aquele pessoal ia fazendo o bloqueto, ia colocando na rua e barateando o serviço. Lá, agora tem uma máquina que custa aproximadamente 1 milhão,
que ela faz 350 metros quadrados por dia, né? Se tu virar dia e noite, tu faz uma quadra inteira, né, de fabricação. Então, quer dizer, se tu fabricar, nós temos areia, se tu comprar o cimento e a máquina, tu começa a fabricar esses bloquetos próprios e começa a fazer a pavimentação por conta. Então, já tem a mão de obra treinada lá, porque as empresas vão lá, ganham uma licitação e acabam levando o dinheiro para outra cidade. E eu quero fazer esse dinheiro circular dentro da nossa própria cidade. Sim, a prefeitura pode fazer a fabricação do bloqueto e funciona a parceria público-privada no que diz respeito a calçamento e pavimentação? Terceiriza, aí sim, aí tu busca uma empresa ou tu cria um dispositivo, né? Como até a separação de lixo. Lá nós temos a Coopercare, que é uma cooperativa, e a gente fez essa parceria com eles, e eles que buscam o nosso lixo doméstico na nossa casa e separam e ganham dinheiro com aquilo. Né, se mantém ali, criam dignidade ali para 37 famílias. Então, daqui a pouco os calceteiros, que já estão com prática, porque as empresas que vão lá e ganham a licitação acabam contratando eles, já tem gente com prática dentro do cenário. Então, a gente utiliza essa mão de obra exatamente para nós criar emprego e renda e deixar o dinheiro circulando dentro da própria cidade. Como é que funciona hoje, então, lá? As pessoas lá em TAPS, elas ajudam a pagar parte do calçamento ou é tudo prefeitura e emendas parlamentares? Não, hoje o que está sendo feito agora por último, chegou comigo lá em 2019, é o Finisa da Caixa Federal. Certo. E alguma coisa parecida do Banco do Brasil. Então, a administração atual está pavimentando ruas e é preciso continuar pavimentando ruas, mas eles estão buscando esse tipo de financiamento. Eu fiz, na minha época, muita emenda parlamentar. Nós buscamos 6 milhões e poucos de emenda, porque é um dinheiro nosso que está lá. E quando eu entrei, o orçamento era muito apertado. Eu entrei lá com 25 milhões de orçamento quando eu entrei. Quando eu saí, já estava perto de 70, né? Então já estava melhorando. Mas buscamos muitas emendas de vários partidos, inclusive do partido da oposição. Eu não tenho... na verdade, eu tenho, como eu sempre disse aqui, né? Eu abro portas, então eu tenho contato com os deputados e busquei essas verbas, né, através, claro, dos vereadores deles, e a gente conseguiu calçar bastante rua com emendas. E aí fiz apenas um financiamento de 3 milhões, que criou um anel viário ligando posto de saúde e escolas, porque era um chão, buraco, barro, quando táxi, então, para transitar naquela o ônibus escolar, ficaram muito agradecidos com esse anel viário criado ali. Pois é, vamos falar, eu vou olhando de novo vou continuar olhando para a Lagoa dos Patos, que eu acho que é um potencial grande, mas eu quero ver a tua visão sobre esse assunto. TAPS, ao longo dos muitos anos, ela não estava de frente para a Lagoa. Alguns lugares de frente para a Lagoa, outros, inclusive no centro, tinha um bloqueio ali. Como vou a TAPS, eu percebo que TAPS começa a enxergar a lagoa como um ponto atrativo para pôr do sol, para andar de barco, para essas coisas. O que pode se fazer na orla de TAPS para que esteja mais equipamentos públicos e privados curtindo, olhando, e falo também a respeito sobre a atração de negócios para a beira da Lagoa dos Patos, inclusive com baldeação de cargas, pequeno porto, para, quem sabe, TAPS entrar nessa questão de transporte de carga via lacustre. Fábio, mais do que ninguém, nós começamos a trabalhar isso em 2009. 2009 a gente começou a trabalhar esse processo todo, eu acho que era governo Dilma depois, e entrou numa ligação onde existia petróleo e gás, lembro de Rio Grande. Aí sofreu o impeachment da Dilma e aí parou todo esse processo, deu aquele monte de desempregado em Rio Grande e nós estávamos bem. TAPS estava colocado ali com tinha uma atividade ali que era privada, esse grupo estava comprando uma área de 364 hectares para instalar ali um porto. Morreu a nossa história ali naquele momento e eu não vejo assim movimentação para se movimentar foi redundante agora. Não vejo rapidez aqui para retomar esse processo. Mas a revitalização da orla começou conosco lá quando a gente derrubou o primeiro prédio ali. E houve uma negociação com a empresa privada exatamente para a gente terminar com aqueles engenhos da beira ali para ter uma visão da lagoa. Eu acho que os esportes náuticos são muito bem-vindos, né? Eu acho que a gente tem que buscar isso. Nós temos que criar uma revitalização da orla tal qual semelhante Porto Alegre, Guaíba teve, e não custa caro isso, porque o projeto em si é barato, né? Na verdade, existe a parceria público-privada depois para a instalação de negócios. E é
viés que eu vou trabalhar, né? Fazer um plano de revitalização com acessibilidade, com oportunidade de restaurantes, enfim, para que ali haja um atrativo, talvez hotel, né? Porque a gente possa trazer esse atrativo para ali, exatamente que o empresário possa ver aquela bela orla e possa linkar, ou talvez uma pequena marina. Isso nós temos que começar a enxergar isso daí. Mas nós fizemos essa revitalização em Guaíba através da Fundatec, profissionais ali que baratearam o processo. O Maranata estava fazendo um projeto que gastaria 3 milhões e poucos, nós acabamos fazendo por 306 mil. Na verdade, o processo depois de parceria público-privada que vai atrair esses empresários. Então, não vejo dificuldade de fazer esse mesmo modelo ali em TAPS. Me diz uma coisa a respeito de TAPS. Função energia, tem energia boa em TAPS? Tem como ampliar? Como é que está essa estrutura física no que diz respeito à parte parque energético lá? Não podemos reclamar. Eu vejo reclamação em todos os cenários aí, mas é mais no interior. Na cidade em si, a gente está bem. Eu acho que pode ser programada mais e está surgindo muitos parques de energia solar. Sim. Né? Energia solar. A energia eólica não prosperou ainda, depende de leilões do Estado. Tem umas 3 parques lá aptos ao leilão, ainda não saiu isso. Tomara que saia daqui para frente. Mas eu não vejo problema com energia. Eu acho que a Equatorial CE está trabalhando bem lá. Bom, a questão no que diz respeito à estrada, a nossa RS 236 lá, né? Não, 447, que liga a BR-116 a TAPS. RS 717. 717. Essa relação de vocês ali, existe uma série de indústrias, inclusive uma escola, uma grande área de escola ali. Há como fazer um planejamento de chamar atenção para essa região, para que ela possa ser cada vez mais beneficiada em matéria de visibilidade, essas coisas assim? Tem. O nosso distrito industrial é ao lado daquela escola. Ele não ficou nem na beira da BR e nem na beira d'água, né? O nosso distrito ficou um pouco, eu diria até mal localizado. Mas a escola tem 50 hectares. Essa escola serviu para nós, já era o fim da escola praticamente, e ela serviu para nós como um projeto lúdico, onde nós levávamos ali 20 projetos, onde tinha inclusive os alunos tinham acesso ao contato com a terra, plantio de verduras, enfim, hortas, e ali eles entendiam como é que se dava o plantio e colheita. Mas mais do que isso, mais planos ali tem um ginásio de esportes, tinham esportes ligados, então a gente fazia o contraturno naquela escola ali. E nós tivemos uma pequena turma porque tinha dado uma ventania, a escola da esquina de Tapes acabou destelhada, e acabamos conversando com os pais, levando os alunos para lá, porque ali tem um belo refeitório, tem inclusive dormitório, ela foi projetada para ser um grande modelo. Mas aí eu quero chegar num ponto. Hoje, o governo federal abriu 100 institutos federais novos, né? Sim. Então a gente tem que criar um atrativo também para o governo federal se interessar pelo processo. E nós já tivemos uma pequena conversa lá a nível de Planalto sobre um IFE agroecológico. Esse é o ponto. Porque hoje nós estamos no plantio comercial normal e o mundo caminha para não digo orgânico, mas quase orgânico, né? E nós temos que chegar nesse processo aí. Hoje já existe plantio, talvez aqui em Camaquã não sei, mas em Tapos já tem, de soja biológica, que não chega a ser totalmente orgânica, mas nós temos que caminho para isso. Ao lado, em Sentinela, tem o plantio biodinâmico ali do Folkman. Eu acho que ali nós podemos criar um instituto onde possa agregar essas coisas. Nós trazer ali o Rio Grande do Sul, talvez, gente até de fora, para exatamente se interessar por aquilo ali e dar vida para essa escola, conforme a ideia do que ela foi criada. Ela foi criada para ser regional. Mas aí depois do Fundeb dos municípios distribuídos, os caras não aceitam que o aluno vá para ali e ele perca o Fundeb da cidade dele. Então, ela começou a fugir por isso. Então, nós criar essa escola que possa se tornar um exemplo federal, com agroecologia, eu acho que ela pode nos puxar aí para um futuro bem brilhante. Achar um foco para a escola essa, daqui a pouco com o investimento federal, transformar e ser um ícone na região da Costa Doce, por exemplo. Exatamente. Nós podemos buscar esse item, inclusive, avançar até para o plantio biodinâmico. Então, tem área para tudo ali, tem piscicultura, tem área para plantio do seco, tem área para arroz, tu pode fazer o exemplo que tu quiser ali.
é uma escola com área bem diversificada e boa de fazer. Sim, 50 e poucos hectares, é uma área privilegiada, né? Isso dá para se trazer isso. E esse é o candidato Silvio Rafaeli, de Tapes, que está batendo um papo comigo nesta manhã de segunda-feira, candidato de diversas vertentes, e por isso que nós estamos trazendo os candidatos aqui para bater um papo, conhecê-los. Já fiz a primeira etapa de 20 minutos com o candidato a prefeito Silvio, e agora então, tempo mais 20 minutos. Prefeito, vamos falar sobre um tema: educação. A sua bandeira sobre educação no município de Tapes. Queria que o senhor desse alguns pontos importantes aí que o senhor quer trabalhar. Bah, Fábio, esse tema me deixa muito à vontade para falar, né? Porque eu acho que o modelo transformador de uma sociedade se chama educação. E isso não é um plano eleitoreiro, é um plano vamos dizer assim, de longo prazo, de médio e longo prazo. Que tu planta essa semente e até te rende surpresas lá na frente. Eu comecei em 2013 e encontrei agora caminhando na rua, e esse é o bom da campanha, de tu conversar com as pessoas na rua, né? Tu encontra os alunos, aqueles alunos que começaram contigo lá e, eu convivi contigo, tu ia no colégio, eu almoçava com os alunos, porque eu sempre ia perto da hora do almoço exatamente para saber como é que estava servida a merenda, né? Então nós tivemos lá, Tapes foi um dos exemplos de compra de merenda escolar do produtor local. E nós chegamos num momento de comprar mais de 50% da merenda do produtor. Então, a gente, quando tu ia lá, enxergava ali uma bela de uma carne, um bife no prato, um arroz e feijão e uma salada para aquela criançada, tu sentia que tu estava dando aquele objetivo, porque às vezes no colégio eles têm a refeição mais importante, aquelas pessoas que são menos favorecidas. E ninguém consegue aprender com fome. Então a gente fazia 4, 5, 6 refeições até diárias para alunos que faziam o contraturno. Então, quando tu ia no colégio, todo mundo uniformizado, quando a gente conseguiu dar uniforme para todo mundo, desde o tênis até a jaqueta, as camisetas, calça, enfim, porque aquelas crianças todas uniformizadas, diferenciadas, saindo do colégio, aquilo te dá um orgulho muito grande. E mais do que isso, né, um acompanhamento dos profissionais, a valorização dos professores. A gente buscou um plano de carreira que estava engavetado há anos e a gente conseguiu trazer aquele plano de carreira. Nós temos agora o intuito de chegar e aplicar o piso, né, aquele famoso piso que muitas prefeituras não conseguem pagar. Hoje Tapes não está no piso ainda? Não está no piso ainda, mas nós vamos pagar esse piso. Por quê? Porque hoje tem orçamento. Quando tu fala em orçamento, é aquilo que eu vou repetir. Nós começamos lá com 25, 26 milhões de entrada em 2013 e entregamos com 70. Hoje está perto de 90. Então, vai crescendo o orçamento do município, porque aqueles 1% que a gente lutou naquelas brigas do Paulo Zilkowski em Brasília, cada 1% daqueles representa 12 bilhões para os municípios no Pacto Federativo. Então, quer dizer, nós ganhamos 2 com a presidente Dilma e 1 com o Temer, que o Temer entrou, ficou meio que a perigo ali, entrou e nos deu 1%. Foi a hora que a gente conseguiu buscar mais 1%. Então, são 36 bilhões. Cada 1% disso aqui rende 800 milhões só para o Rio Grande do Sul. E aí, Tapes, como eu já disse antes, é um município que tem 23%, não chega a 24% de receita própria. Ele tem que buscar essa receita do Estado, as transferências de emenda, inclusive, e FPM. E nós conseguimos vamos dizer assim, esse orçamento. E aplicar na educação é mais do que necessário. O orçamento de Tapes hoje, quantos milhões? Hoje deve estar perto de 90. E o que está comprometido com folha de pagamento lá? 40 e poucos por cento. Eu acho que não chega a 48%. Qual é a tua opinião sobre a escola de ensino integral, Silvio? Eu sou um adepto disso. Nós criamos uma escola num bairro Wolf, né, a escola Clair, e que aí com a pandemia nós chegamos a trabalhar acho que 3, 4 meses nessa escola e veio a pandemia. Mas mesmo assim, na pandemia, nós continuamos dando merenda para as crianças, porque deu aquela pandemia, nós distribuímos as quentinhas, vamos dizer assim. Nós fazíamos viandas reforçadas para continuar comprando do produtor local, né, para não penalizar o próprio produtor, nós continuamos fornecendo a merenda. E aquela escola continuou trabalhando nesse sentido. Aí o outro prefeito entrou e acabou não abrindo a escola, e a escola ficou fechada. Hoje ele está com a escola funcionando no outro lugar e não reabriu ela. Eu tenho compromisso com a população de chegar em janeiro, entrar ali para dentro já tirando as goteiras que tem, poucas coisas para fazer, surgiu umas fissuras na construção,
Lá o terreno de Tapes é praticamente dentro de uma lavoura de arroz, então é um terreno muito falso. Aí dá um temporal, tormenta e tal, ela estremeceu, deu uma rachadurinha, a escola está a perigo. Não, não está a perigo. Ali é fácil de resolver. Eu entro em janeiro arrumando essa escola, em março ela vai estar funcionando. Eu acho que aquilo ali é um modelo. A escola integral tem que funcionar porque muitos pais não conseguem trabalhar o dia inteiro, não sabem onde deixar o filho, ou tem que pagar para deixar o filho, acabam não trabalhando, e esse vai ser um modelo que a gente vai buscar. E essa escola, ela se integra à sociedade. Porque nós estávamos buscando ali um modelo semelhante à escola da Ponte de Portugal. E aí treinamos os professores, tinham 25 professores treinados, veio o pessoal de São Paulo, veio inclusive o cara que inventou a escola da Ponte em Portugal, veio a TAPS, nós estávamos num processo bem adiantado e acabou dando a zebra da pandemia, que deixou todo mundo apavorado. O grande problema dos municípios que eu conheço, a maioria deles, é o problema de estradas para o atendimento ao produtor rural. Qual é a situação que tu vê hoje e qual é a tua meta para tentar resolver? Nossas estradas são diferentes daqui, Fábio. Camaquã, eu acho que tem 4.000 e poucos quilômetros de estrada. Nós temos muito menos. Nós temos lá, acho que, não sei se não chega a 1.000 quilômetros, né? Então, as nossas estradas vicinais porém, são baixas, né? Tipo aqui, a da Pacheca, dessa região aqui, desse lado do asfalto para o lado esquerdo aqui, são estradas de areia ou barro. Então, o que tu tem que fazer, né? A drenagem, uma drenagem muito severa, tu tem que abrir os dois lados para drenar essa estrada primeiro e tu conservar ela com a colocação de argila e saibro, né? A gente conseguia fazer essa conservação satisfatoriamente, desviar um pouco as enchentes que deu. Eu acho que não teve índice pluviométrico mais forte do que no meu tempo. Eu tomei 2 ou 3 enchentes. Então, a gente conseguia driblar esse processo para recuperar logo a estrada e colocar saibro de qualidade, né? Saibro bom, né? Saibro ali, nós conseguimos licitar um saibro da Sentinela que o caminhão acabava não saindo do asfalto, ele saía 1 quilômetro do asfalto. Então, praticamente do asfalto e chegava rápido para a reposição. Candidato Silvio, a Camaquã ainda não assinou o contrato com a Corsã de renovação. Há um grande trabalho, uma expectativa de esgoto sendo tratado. TAPS, por sua vez, já tem uma estação antiga de tratamento de esgoto, mas praticamente não recolhe nada de tratamento de esgoto das casas. Qual é o objetivo do candidato Silvio, caso eleito, com relação primeiro, a relação com a EGEA e a Corsã sobre tratamento de esgoto e TAPS? A retomada vai ser rápida, Fábio, porque eu, em 2018, devido à enrolação que a Corsã fazia com os municípios, eu coloquei na justiça para que apressasse o processo. Eu judicializei. E se não tirar esse processo, não paralisar esse processo, eu vou retomá-lo. E aí eu tenho, claro, a gente consegue também conhecimento dentro da EGEA. Hoje o ex-procurador da LASEM, que comanda a EGEA, que a gente tem contato com ele, nós vamos chamar eles para conversa, porque nós temos que ter o exemplo ali de não cair o esgoto dentro da lagoa. Havia um projeto, que era uma galeria na última rua, que pegava do Náutico até os pescadores, onde cairia ali o esgoto, nós puxaríamos para a estação de tratamento e tratava 60% daquele quadrado do central ali. Sim. Mas aí, por lá, o Compema, enfim, não queria aquele sistema porque tinha que ser separador absoluto. Separador absoluto, nós vamos ter que cortar todas as ruas para colocar o tal de separador absoluto. Eu vejo aquele projeto antigo como viável. Nós vamos retomar essa discussão com a sociedade, exatamente para a gente agilizar, para não cair esse esgoto ali, para a gente poder tomar banho, inclusive, na Praia do Centro, que hoje ela sempre foi inviável para o banho ali. Inviável. Essa pesquisa de saúde é uma coisa interessante no meio ambiente, saber como é que está a estrada, como é que está as nossas lagoas dos Patos. Diz uma coisa, Silvio, sobre a questão da saúde. O hospital, existe um hospital em TAPS, existe o trabalho também paralelo que a prefeitura tem nos seus postos de saúde para atender a população. Como é que tu vê o trabalho da prefeitura no que diz respeito à saúde da população de TAPS, como também a relação prefeitura com a casa de saúde lá, que é o Hospital de TAPS? Fábio, poucos sabem, mas eu acumulei a função de secretário da Saúde por 4 anos e 3 meses. Eu tinha uma secretária, a doutora Sueni,
que aí ela estava com o Luiz De Simon, nosso conhecido amigo aqui, que infelizmente faleceu. Ele estava muito ruim na parte final da vida dele, e ela pediu para sair exatamente para cuidar dele. Era um período de fim de governo, do meu primeiro governo, e eu acabei ficando no lugar dela. Ela disse: quem tu vai colocar? Eu digo: olha, vai ser eu. Eu disse: tu tá louco, vai acumular prefeito e secretaria. Eu digo: mas eu queria descobrir como é que se dava esse cenário. Como é que era a funcionalidade de tu estabilizar um paciente e mandar esse paciente com agilidade para fora, porque era a nossa função. O Gabardo, em 2014, acabou desestimulando os hospitais de pequeno porte, e nós viramos um pronto atendimento dentro da nossa autarquia. O que aconteceu? Eu conheci um cenário saúde por dentro e acabei ficando o resto do segundo mandato também como secretário. Então, Fábio, o que nós temos que fazer hoje? Eu tive uma reunião deve fazer umas 3 semanas atrás, com o presidente do Grupo Vila Nova, que tem a concessão do hospital de Tapes. Eu queria saber, na verdade, qual era a intenção dele, o que seria ali. Então, ele quer fazer um centro de diagnóstico. Na verdade, ele tem um mamógrafo hoje, que foi adquirido, mas não foi instalado ainda. Tem hoje o raio-x, que é do nosso tempo, um raio-x moderno, que pode ser laudado à distância, e tem o eletro ali, que é normal de todos os prontos atendimentos terem. E aí ele quer trazer um tomógrafo, mas buscou apenas 300 mil de emenda, parece que do deputado Cherini. Então tem que buscar o resto desse volume ainda de emendas para ter um tomógrafo. Bom, se tu tiver um tomógrafo ali, tiver um mamógrafo e tiver o eletro e o raio-x funcionando, tu tem um centro de imagem. Já é uma grande coisa para a população. Mas mais do que isso, nós queremos de novo abrir os postos de saúde às 7h30 da manhã, fazer com os agentes comunitários treinados, eles começam a fazer aquela função que sempre fizeram, para prevenção. Nós tínhamos, inclusive, exercício físico nos postos de saúde. Para aquelas pessoas que vão lá com uma certa idade, que estão com uma certa dor, nós fazíamos eles se movimentar, e eles gostavam daquilo, e muitos deixavam de ir, inclusive, no médico. E psicólogo, né? Nós criamos um sistema de psicologia para aquelas pessoas que iam sempre no posto de saúde. Nós buscamos um centro onde as pessoas eram atendidas e valorizadas ali, vamos dizer assim, porque às vezes tu vai no médico para conversar com o médico. Aquela pessoa que vai todo dia no posto de saúde. E a gente buscou esse atendimento psicológico e ajudou muito. Falando sobre saúde, eu acho que é uma coisa que eu acompanho um pouquinho, assim, de longe. Mas a relação dos municípios da região da Costa Doce com o centro de saúde, que é o Hospital Nossa Senhora Aparecida, qual é a relação que tu acredita que os municípios da região teriam que ter com o Hospital Nossa Senhora Aparecida, que é o referencial da região? Eu sempre tive uma aproximação muito grande com o Hospital de Camaquã e reconheço isso. Hoje mesmo eu estava vendo ali uma paciente nossa que está ali, inclusive servidor da prefeitura, está aqui no hospital, foi operada aqui e está em recuperação. Sim. Hoje o Otávio, o nosso presidente, a gente tem contato direto. Só para te ter uma ideia do que acontece aqui, nós tivemos de janeiro até o mês passado 4.236 atendimentos de TAPs aqui no Hospital de Camaquã. E 80 partos. Quer dizer, então, quando vem com a história de colocar a maternidade em TAPs, é totalmente inviável tu colocar a maternidade em TAPs. Por quê? Porque tu precisa hoje de uma equipe multidisciplinar muito grande, que não é só naquele nosso tempo que tu buscava o médico em casa, Sim. buscava anestesista em casa para fazer um parto. Hoje não, tem que ter equipe 24 horas dentro do hospital. Como a gente não tem UTI ainda, é muito pior. Então, vem para Camaquã. Camaquã tem 8 municípios referenciados aqui. E mesmo assim, a maternidade de Camaquã é deficitária. Aqui, se não me engano, a média está 3,33 partos por dia, onde precisaria de 5,7 partos por dia para equilibrar o custo-benefício. Pois é, aí que eu te quero fazer uma pergunta, eu estou fazendo a primeira pergunta sobre essa área para vocês. Tu acha que as prefeituras da região poderiam ajudar financeiramente o hospital? Deviam. Tá, ok. Não, até para a gente poder entender isso aqui, né? Porque terminou as eleições, é importante que a população saiba qual é o compromisso que as prefeituras têm, que os prefeitos têm, com um debate como esse que nós estamos fazendo, uma entrevista que estamos fazendo. Então é importante que nós estamos pensando aqui assunto meio ambiente, falamos de saúde, falamos de educação, falamos de turismo, geração de negócio, geração de empresas, para que a gente possa ter uma ideia do que TAPs, os novos gestores de TAPs pensam a respeito disso. Fábio, talvez a gente não consiga, a população tem um sonho.
O meu filho quer que nasça em TAPS filho de novo, entendeu? Porque TAPS era um município grande, que Cerro Grande, Sentinela, era tudo, faziam parte de TAPS quando nós tínhamos um hospital ali. Nós não tinha banco nesses outros lugares e o movimento era ali. Então o TAPS foi um referencial numa certa época. Daqui a pouco começaram a se emancipar as cidades, já tem o pronto atendimento deles e a referência mudou. Veio para Camaquã a referência e hoje a referência de média complexidade é em Camaquã. Né? Na verdade, se a gente tiver a parceria, hoje vamos dizer assim, um hospital privado lá em TAPS, através do Vila Nova, mas mesmo assim o presidente tem um entendimento da regionalização da saúde. A prefeitura de TAPS subsidia alguma coisa para o Vila Nova lá? Sim, subsidia. Tem contrato, tem um contrato. Participa com isso. A outra questão tudo que a gente fala sobre a ambuloterapia, né? Que é a quantidade de ônibus e carros circulando por TAPS ou Camaquã, para São Lourenço, para Porto Alegre, Pelotas, também é um desgaste para a população, né? Sim, se tivesse um tratamento oncológico aqui, por exemplo, né, em Camaquã, né, que estão trabalhando para isso e eu acho que, se Deus quiser, logo em seguida vai ter. Isso vai ser um adianto para tu andar 50 quilômetros, ao invés de tu andar 100, muda de figura, ou 130, 140 para ir para Rio Grande. Então eu acho que é muito melhor ter aqui em Camaquã uma referência. A questão toda é o quanto custa e se há condições de fazer a centralização em algum lugar, né? Tem que ver isso, né? Questão do ponto. Tu acredita em terceirização de serviço da prefeitura para empresas privadas, para poder agilizar as coisas? Ou tu acredita que a prefeitura tem que ser o comandador desse assunto, da contratação, a licitação, em nome da prefeitura? Não, eu implantei várias terceirizações e aí eu te digo que várias coisas têm que ser terceirizadas. Uma delas é o serviço de limpeza, esse serviço mais manual de rua aí tem que ser terceirizado. Funciona, viu? Funciona e funciona bem, então não precisa concursar para isso. Então, todos os serviços que não são aqueles fim, tu pode terceirizar. E esse é um deles. Eu continuo com a terceirização na limpeza, inclusive o recolhimento de lixo, que é uma parceria com a Coopercar, lá, que é a cooperativa dos catadores. Bom, a questão da justiça tributária lá em TAPS, tem tido alguma dificuldade sobre isso, no que diz respeito à valorização, pagamento de tributos, reforma tributária no município de TAPS? Tu acredita que precisa ou isso está adequado para o momento? Eu acho que para o momento que a gente vive, né, esse momento, primeiro uma pandemia, depois esse estado de calamidade que houve aí quase no Rio Grande do Sul inteiro, né, eu acho que esse assunto não cabe tu mexer com ele, porque se a gente mexer, tu vai mexer 1%, 2% de uma verba própria, talvez, que pudesse crescer. Isso gera mais desgaste do que benefício. Eu acho que nós temos que ter, assim, trabalhar hoje com os deputados federais que estão eleitos, né, porque mudou. No tempo que eu assumi lá, a emenda, se não me engano, era 6 milhões ano. Hoje são 60 milhões ano. Então, tu tem o nosso dinheiro, o nosso imposto está em Brasília, no Congresso, que nós temos que buscar ele de alguma maneira, sejam através de emendas ou projetos. Trazer de fora coisas que poderiam, TAPS tem direito sobre esse assunto, é isso? Isso tu pode ter certeza. Eu eleito estarei num período X por mês em Brasília buscando isso, porque é de lá que vem a nossa receita. Silvio, às vezes a gente toca num assunto, às vezes delicado ou não, mas como é que está a questão, por exemplo, salário de servidores no município de TAPS? Tu falou que há uma intenção tua, uma promessa tua de botar o salário dos professores dentro do piso. Demais servidores no município de TAPS, assim, o que tu acredita que está dentro do contento ou precisa melhorar? Fábio, lá em TAPS tem uma vergonha que é o salário que se chama complemento. Tem gente que foi habilitado na prefeitura numa época que tu não tinha o salário mínimo como referência. Então, gente que ganha R$800 tem um complemento para chegar no mínimo. E a gente quer acabar isso. Essa reforma a gente vai fazer, para dar justiça àquelas pessoas que, quando se aposentam, eles se aposentam por aquele básico. E sejam os R$800. Está totalmente fora do contexto. Então, essa pessoa não ganha estou dando um exemplo do mínimo, de 1.400, né? Ele ganha 600 de complemento. E ele não leva para a aposentadoria. E quando se aposenta, ele leva só os 800. Então, a gente quer fazer essa reforma a gente vai fazer exatamente para tirar essa vergonha que se chama complemento. E eu acho que agora está na hora, nós temos orçamento para isso. Eu vou só te resumir, não falo de administração, nunca vou falar mal de alguém que está lá fazendo as coisas do jeito dele. Mas, no meu tempo, quem fazia hora extra, ganhava hora extra.
E com isso eu te resumo. Se tu ir no site da transparência, tu vai ver os disparates que tem. Então, se tu equalizar bem o salário correto das pessoas, tu vai ver que dá para pagar aquele complemento, fazer a reforma e pagar aquele complemento com gosto. Bom, quem está me assistindo, essa entrevista está sendo gravada e vai servir, inclusive, para os eleitores de TAPS cobrarem o candidato que for eleito no próximo ano, né, de 2025 e 2028. Silvio, nesses 25 segundos, tu tem mais 20 do bloco anterior, eu queria que tu tivesse uma despedida e se manifestasse aos eleitores de TAPS. Tá bem, Fábio, eu quero agradecer esse importante espaço aqui e dizer para os eleitores que eu voto mesmo. Celular ligado 24 horas, totalmente acessível, comigo não precisa marcar hora. Se eu encontro a pessoa no mercado, ele já pode falar comigo diretamente, como eu já resolvi várias coisas assim. Então, eu continuo o mesmo de sempre, com ideia arejada e volto com equipe renovada. Por isso eu peço o teu apoio para estar lá em 2025.